Pois é, minha gente, eu vou gravar aqui o resto da história que eu tava contando do vídeo, falando sobre o rei, que eu falei sobre o rei. E que eu falei sobre que a maioria, para você, além de você aprender na história do rei, você tem que ter cuidado também com as coisas que você escuta na internet. Porque na internet, a maioria do povo que fala na internet, na mídia, é para engrandecer. E a juventude. Sabe por que que eu digo que as coisas podem acontecer por causa da juventude? É por causa que a juventude é desinformada. Não é porque a juventude é certa que as coisas aumentam. Aumenta é porque a juventude é desinformada, não tem conhecimento, que é que nem eu disse, ó. Para a história ir para frente, progredir correto, você tem que começar a conhecer o passado. Vem do passado, é que as coisas vão se multiplicando, ó. Se desenrolando, se desenvolvendo, ó. Olha como uma palavra gera várias, ó. Desenrolando, desenvolvendo, ó. Desenrolar e desenvolver. É a mesma palavra, mas ela é em língua estranha, é em língua diferente. É em outra linguagem, ó. Desenrolar e desenvolver significa a mesma coisa. Aí, ó, as pessoas, por que que os jovens fazem muita coisa, que eu digo que hoje as coisas erradas acontecem mais é por causa da juventude, não é porque a juventude é perfeita, nem porque a juventude é boa. É porque a juventude é desinformada, eles não têm o conhecimento e nem quer aprender. Eles nem têm, nem quer aprender. A maioria deles aprende coisa que não tem nada a ver e não leva ninguém a lugar nenhum. Por que que eu estou dizendo essa história, que a juventude é desinformada e não quer aprender? Porque lá na Bíblia tem uma história. Eu vou contar essa história, eu só vou apontar. Eu não vou nem ler a Bíblia, ler o texto da Bíblia, não. Eu vou só mostrar onde é que ela está a história. Lá na história do rei, tem uma história de um rei que ele era bom. Aí ele morreu, o rei morreu. Aí o filho dele ficou sendo rei no lugar dele. O filho dele novo ficou para ser rei no lugar dele. Aí o filho dele tinha um problema para resolver, ele não sabia resolver. Aí ele foi pedir opinião aos idosos. Aí ele chegou num idoso e pediu uma opinião, perguntou o que que ele devia fazer para manter o nível do que o pai dele fazia, para manter, para viver fazendo a mesma coisa. Aí o idoso disse assim: meu filho, faça do jeito que seu pai fazia e, se for possível, você até melhora, faz ainda melhor para dar tudo certo. Melhora mais, que vai dar tudo certo e vai dar melhor. Aí ele foi onde os colegas amigos dele, da idade dele, pediu uma opinião. Aí, sabe o que foi que eles disseram, os jovens? Nada, sou. Pediu, sou, o que que eu devo fazer para as coisas manter igual meu pai deixou, ou fazer igual meu pai deixou? Aí eles disseram, sabe o que é, sou? Seu pai era ruim. Redroba o castigo, redroba a maldade. Redroba a maldade que vai dar certo aí. O que aconteceu com esse rei? Ele morreu. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Ele foi ouvir a história dos novos, dos jovens, das pessoas da igual dele. E aí ele terminou se lascando. Fala, ó a palavra que eu falei, ou a palavra que eu tô criando, que eu tô falando em cima, ó a verdade. Para poder falar a verdade, ó a palavra que a gente fala, ó. Ele terminou se ferrando, se dando mal. Ele terminou perdendo a própria vida por causa que ele foi ouvir a juventude. Foi seguir a juventude, os novos deixou de ouvir o conselho dos idosos para ouvir o conselho dos novos. Por isso que eu digo que a história vem só desenvolvendo, desenrolando e melhorando o mundo. Que antigamente tinha coisa muito mais bárbara e muito mais pior, e a história rei nunca acabou, mudou só de nome. Só mudou de nome, só de rei mudou para presidência. Presidente. Tem presidente. Naquela época tinha rei, homem e rainha, mulher. E princesa, por que chamava princesa? Porque era filha da rainha. Aí filha da rainha é princesa. Entendeu? Por que tem rei? Porque existe a palavra rainha e rei. Rainha, princesa é filha de rainha. Nasceu uma princesa, tem uma princesa, filha da rainha fulana, uma princesinha. É isso. Por isso que existe a palavra princesa, que tem muita gente que sabe que existe a palavra princesa, mas não sabe nem de onde a palavra veio, nem por que existe essa palavra princesa e rei. Rei e rainha. Não sabe, tem gente que não sabe. A maioria da juventude de hoje não sabe, mesmo lendo o livro não sabe. Sabe por que não sabe? Porque mesmo que já foi escrito um livro antigo, que tem essas palavras, mas já foi jogado fora, já mudaram, hoje a história já é outra. Cada dia que passa as coisas vai se multiplicando.
Mas tem que ser multiplicado na linha correta, na linha certa. Qual é a linha correta? A linha certa é sempre na verdade. Se você escrever uma história na verdade, ela dá certo. Se você escrever ela com coisa errada, não dá errado, dá errado. Ó, por isso que o povo diz assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Você pode escrever certo, mas tá torto, mas tá certo. Você acha que tá torto, mas tá certo. Eu tô certa quando eu tô contando a história da Bíblia e a história de Deus. Eu não tô lendo a Bíblia, eu tô contando a história. Tô contando uma história para as pessoas escutar, ver e aprender. E se desenvolver, se desenrolar. Tem muita gente enrolada dentro da Bíblia achando que é de Deus, que tá perfeito, que tá fazendo a vontade de Deus, que tá correto, que é melhor do que o outro. Eu já vi uma pessoa dizer, eu sou luz, eu sou luz. Luz é Deus, eu não sou luz, eu sou filho de Deus. Luz ilumina meu corpo, minha vida, minha alma, minha mente, meu coração. Luz é quando tá de dia e quando a gente acende uma vela. Não tô acendendo uma lamparina ou uma lâmpada. Aí a gente vê a luz. Quando o dia amanhece, tá na luz. Quando tá de noite, tá na escuridão. Aí quando você tá na escuridão, você acende uma luz pra ver, pra poder enxergar. Aí tem gente que se acha importante, só porque ele lê a Bíblia, que ele sabe ler, ele já acha que já é de Deus, que já tá salvo. Não é achar que é de Deus, que achar que nós somos de Deus, nós somos de Deus, a gente pode achar. Agora nós não pode achar que nós somos Deus, que só Deus está com nós, só comigo e com o outro não. Porque Deus pode estar comigo, mas está contigo também, está com os outros também. Agora pode é que o outro não conhece o que eu conheço, não sabe o que eu sei, mas ele está com Deus também. E eu estando perto dele, melhor ainda, porque eu posso, através de mim, eu posso ajudar ele, proteger ele e salvar ele. Às vezes você salva uma pessoa. Vocês já viram contar a história do carro que virou, que a mãe mandou a filha ir com Deus e ela disse só se Deus fosse no porta-mala do carro. E aí a cartela de ovos do porta-mala do carro ficou inteirinho os ovos e o carro quebrou e o povo todo morreram e os ovos ficou inteiro porque Deus ia com ele. Uma pessoa com Deus, ele pode salvar a outra pessoa. Ele estando com Deus, ele salva. Por isso que eu digo que é bom a gente ouvir os outros, aprender com os outros, que ninguém sabe, só não adivinha. Ninguém adivinha. Por isso que eu falo, minha gente. A gente sozinho no mundo, não adianta uma pessoa só no mundo. Só adianta se tiver outra pessoa do seu lado. O que você vai fazer ficando só? Ficando sozinho no mundo? O que você vai fazer no mundo? Você sozinho no meio do mundo, merandulando no meio do mundo. Você já imaginou você perdido num deserto sozinho? Sozinho num deserto. O que você está fazendo? Que vantagem você está fazendo? Nenhuma vantagem. Pois é, minha gente. É isso, é assim mesmo. Não é porque quando eu falo em juventude, que a juventude bota uma coisa em cima, não é porque eles são sabidos, não é porque eles são desinformados. Bota, mas não dá certo, dá errado. Bota lá em cima para vocês terem cuidado com as coisas que vocês escutam na internet e as coisas que vocês veem na internet, que a juventude é desinformada. Ó, minha gente, eu digo bem aqui uma coisa, se hoje o Lula fosse se candidatar a presidente, ele torna a ganhar. Se ele quiser se candidatar a presidente, ele torna a ganhar e ele pode tirar os 4 anos de novo de mandato dele, se ele quiser. Com vida e saúde, pode estar velho em Bogoró, mas ele mantém a vida. Se Deus quiser, ele vive. Se não, ele morre e aí o vice toma de conta. Se não, mas eu, pelo meu conhecimento e pelo meu ponto de vista, ele tira com vida. Ele tira os 4 anos dele com vida. Se ele se candidatar, ele ganha de novo. Para de deixar se empenhar pelo ouvido, de ficar ouvindo baboseira por aí. Querendo ajuntar ninho de cobra, porque se você juntar ninho de cobra, você vai picado por ela. Se você ajuntar ninho de cobra, você vai picado por a cobra. E cobra tem veneno, cobra mata. Cuidado com as cobras. Cuidado com as cobras, meus amigos. Meus amigos e minhas amigas, cuidado com as cobras. E por hoje é só. Boa tarde, fica com Deus, que Deus abençoe e protege.